Este é mais um episódio do nosso podcast Game Day. Estou de volta. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Acharam que quase tomaram meu lugar, esses dois aqui são terríveis. Se eu vacilar aqui, eu perco o lugar. Vacilar, meu amigo. E eu não estava viajando, não estava fora do país. Alguém até a camisa do Brasil pra mostrar que, pô, aqui é Brasil. Eu não saio do A Brasil. gente já perdeu um colaborador, quase perde outro. Ele foi pra Grécia, será? Acho que ele tá em Toronto. Tá triste na Grécia, eu acho. Não, eu acho que ele tá no Canadá, ele vai fazer a cobertura em loco. Ah, muito bom. E ao meu lado, como sempre, eu sou Roberto Miraz, ao meu lado, como sempre, o Williams Ribeiro. Fala, galera, vamos lá para mais um episódio aí com finais de NBA e NHL e temos muita coisa de futebol americano para falar também. Temos também, os times estão se preparando aí, a gente vai fazer uma análise de como estão. E Marcelo Rosa? Salve, salve pessoal, vamos, que tem bastante coisa pra falar hoje, ainda mais com a volta do Roberto, né? Tem coisa pra caramba. Né? Acharam que eu não comandava mais. Programa, né? Então vamos começar falando de futebol americano, o esporte que tá mais no forno, assim, né? Que tá mais parado, os times se preparando, o draft já ocorreu e a gente tá fazendo uma análise aqui, divisão a divisão, como os times se prepararam. Os dois, semana passada, já falaram sobre a NFC Norte. E agora vamos falar da divisão NFC Sul. Tá? Então, vamos aqui... A saber, né? Então, os 4 times que vamos falar hoje. O Atlanta Falcons, o Carolina Panthers, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Na temporada passada, desses 4, dessa divisão, o Saints foi o que mostrou um jogo melhor. Exatamente. Avançou. E é o que larga com vantagem, né, até dentro dessa divisão, né, cara? E quem porque o time já tá... É o que parece que o time já tá... né? É isso mesmo. Até porque se a gente for pegar, ele foi o time que chegou, né, ali na beirada, na porta do Super Bowl. E também foi o campeão da sua divisão, né? Isso mostra que a equipe veio muito bem, né? Ainda comandada pelo Drew Brees, tem o Camara e outros atletas muito bons, né? Que fizeram a diferença dentro dessa equipe. A linha ofensiva do Saints, eu acho que é o ponto, o ponto máximo, é o grande destaque em vista das outras franquias dessa divisão. E sem dizer que tem Drew Brees, né? Como principal nome do Saints, continua sendo o principal nome do Saints. E no ano passado não passaram numa jogada polêmica, né? Teve a revista esse ano, que tem por causa dela, né? Esse ano, exatamente. Mas assim, a equipe veio muito bem, né? No geral, uma equipe muito boa e que dentro dessa divisão a gente pode realmente destacar, né? Infelizmente para esse ano não vai ter mais a dobradinha do Alvin Kamara com o Mark Ingram, que era o que a gente teve, né, de grande destaque. Sim. Ela já não existe mais, né, porque o Ingram foi pro Baltimore Ravens, então ele vai alçar novos voos. Mas, no entanto, pro lugar dele veio o Latavius Murray, que é ex-Vikings. Então, o sistema ofensivo ainda continua sendo muito bom, né? Eles tiveram aí a chegada, né, do Jared Cook, que veio do Green Bay, fazia uma excelente dobradinha. Sim. Junto com o Jordy Nelson, com o Aaron Rodgers. Eram os principais jogadores ali da equipe de Green Bay, né, que eram acionados pelo Aaron Rodgers. E agora ele também vai contar com um bom quarterback para poder ajudá-lo. Então é uma equipe muito boa que basicamente também não mexeu ali no setor ofensivo, como o Williams destacou, continua muito bem. Então é uma equipe que vai dar trabalho. Por outro lado, a gente também tem ali o Tampa Bay Buccaneers, que não foi muito bem, porém se reforçou razoavelmente. Na semana passada a gente até falou que o Sul foi para lá, né? Ele que foi um dos destaques, né? Junto com Aaron Donald na linha defensiva da equipe dos Rams. O Sul saiu de lá e foi, né, para a equipe de Tampa Bay.
E ele vai fazer uma dobradinha ali com o Jason Pierre-Paul, que era um dos principais nomes da linha defensiva dos Giants há 2 anos atrás. Então tem tudo realmente para ser uma baita reformulação, principalmente na linha defensiva da equipe dos Bucks, que tem ali, né, no James Winston a sua grande estrela ainda, né? Esse quarterback é jovem, né? Espera-se muito dele, principalmente se ele conseguir ficar bem fisicamente. Pode ser um cara que dê resultado. É uma equipe mediana no geral, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que Tampa Bay é uma equipe mediana. Eu acho que não não vai assusta, longe, não. cara. Mas temporada anterior fez 5-11, 5 vitórias, 11 derrotas. Eu acho que esse ano não muda muito disso, não. Não mudou de patamar. Eu acho que não. Abriu um parênteses rapidinho, o Marcelo falou de lesões, a gente fez uma brincadeira no nosso Instagram essa semana de lesões já nesse primeiro momento de treinos, até a gente deu um nome de uma série, né, da Netflix, O Lesionados, e a lista continua imensa. Tem muita gente visitando a DM, que ainda a gente tá falando de fase nem de treinamento, ainda é mais um aquecimento e tal. E pra quem quer ver isso aí no Instagram, como que é? No Instagram? @GameDayCast. @GameDayCast, acha lá no Instagram, confere isso que o Will falou e tem muito mais lá, a gente posta muita coisa bacana lá. Seguindo com os times, temos Carolina Panthers agora. Panthers, né? Que é um time que, pra mim, é sempre depende do cara. Ken Newton. teve temporadas aí dos últimos 4 muito anos, teve boas, temporadas depois- muito boas, temporadas muito ruins. Depois do o que o Super Bowl Marcelo falou é 50, verdade. os caras não conseguiram manter o mesmo nível de Não. jogo. Até por Mas depende conta muito do do- Ken Newton. Então, até dá a impressão de que esse Super Bowl que foi uma grande Saiu fora da da curva, curva, né? Então, Na verdade, Ninguém né? esperava. assim, que fosse. o Ken Newton ele é um cara sensacional. Porém, não é um cara que costuma ficar saudável a temporada inteira porque ele tem um jogo mais atlético de ele mesmo tentar resolver as jogadas. Isso acaba fazendo com que ele se machuque bastante, né? E dificulta, né? Não bastasse isso, ainda a linha ofensiva carece muito de novos talentos, diferentemente daquele time que tinha no Super Bowl 50. A franquia até que tentou se reforçar em posições estratégicas, perdeu alguns caras que eram referência na sua defesa também, como era o linebacker Thomas Davis, que foi uma perda grande, e fez pouquíssimas contratações também no período de free agency. Nenhum jogador de grande nome, né, que chegou agora. Aí o que é interessante, a terceira escolha dos Panthers foi um quarterback. Já Sim. meio que se precavendo Até para as porque não lesões tinha do um Cam cara, Newton, né, pra né? substituí-lo. Né? Então eles Se já... você perde um precisa, cara desse, você né? fica. Se você tem um vacilo. quarterback que você sabe que leva a temporada inteira numa boa, você não gasta uma terceira escolha num quarterback. Faz sentido. O único ponto positivo ainda que tem a se destacar, né, mesmo considerando esses problemas na linha ofensiva, é a defesa mesmo da equipe do Carolina, que mesmo com essas modificações, as percas, né, de algumas referências como a gente acabou de citar, na última temporada foi muito bem. O pass rush, por exemplo, ele teve na última temporada conseguiu 35 sacks, né? Então Muito bom. é um número até que razoável, mas que dá para melhorar, né? Vamos ver como é que vai ficar. É uma equipe que está em reformulação, principalmente na sua linha ofensiva, e na linha defensiva ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Agora, Então- ainda sobre Ken Newton, eu gosto sempre de lembrar o Anthony Curti, comentarista da ESPN, que ele disse que se ele pudesse, ele colocaria ali alguma lei, alguma restrição para quarterback correr, porque ele fala justamente, lógico que é uma brincadeira, mas ele fala justamente desse perigo, desse risco do quarterback que se lança a jogada, lança a correr, vai levar alguma pancada, alguma coisa e às vezes corre o risco do cara ficar fora da temporada. Pois é. E ele costuma dizer que o quarterback é o cara que vai fazer a conexão, vai fazer lançamento, é o cara que vai distribuir o jogo, que pensa o jogo. E não correr, vai deixar outros pra correr. A gente sempre lembra do Ken Newton quando a gente tá falando disso. Que é um cara que não adianta. O esquema do Carolina Panthers é basicamente em cima disso. Então, Ele quer resolver a partida, né? mas é Não- um cara não espetacular, é tem um dos como, melhores que tem, mas enfim.
faz É a o jogo diferença, É né? o jogo dele. A pegada dele realmente. Mas, cara, continuando aí ainda pra gente fechar até essa divisão aí, a gente não pode deixar de destacar também o Atlanta Falcons, que é uma equipe que depois que perdeu aquele Super Bowl pros Patriots, meu Deus do E que céu, derrota né? foi também, depois É, daquela eu Depois fechava a daquela, franquia. olha, não olha, dá, não era nem fechava pra a ter porta. continuado, fechar. Até hoje os caras não conseguiram se recuperar, né? Já fazem aí 2 temporadas desde então. E E assim, pelo que é a uma gente equipe viu que no- tem vários talentos na linha ofensiva, né? E pelo Mas que a gente viu no draft, pelo não jeito, produz. não tem nem perspectiva, né, cara? Não há uma menor... Foi um... Olha, pra você ter uma ideia, cara, de como também a linha ofensiva já não é mais a mesma, desde a saída do técnico Shanahan, Shanahan, que era o treinador ofensivo em 2016 desse time ofensivo dos Falcons. Desde que ele saiu, o Matt Ryan ele vem sofrendo muito, ele foi derrubado 42 vezes na temporada do ano passado, né? Pelos defensores adversários. E comparado com esse período que era o Shanahan, o técnico da linha ofensiva, né? Ele tinha sido em 2016 e em 2017 só 24 vezes em cada ano. Ou seja, Mas os Falcons dobrou, hein? investiram Dobrou. na linha ofensiva nessa pré-temporada aí, né? Investiram, Pegaram cara. 2 em free agents, Já, no já draft tinham também. bons nomes, No mas o draft problema é também que pegaram mais alguns. não manteve, Vamos né? ver. Precisa realmente melhorar a linha ofensiva. Ela não é ruim, tem bons talentos, isso a gente tem que deixar claro. Como o Roberto acabou de falar, também contratou bons nomes. Mas assim, precisa ver se vai ter aquele mesmo poderio ofensivo da temporada de 2016. A gente comparando os números, né, que é o que a NFL vive, são de números, a gente já viu que esses 2 últimos anos a saída do Shanahan fez diferença. Por outro lado, a linha defensiva é o maior problema também dessa equipe, né? Porque na última temporada foram várias lesões, né? A equipe sentiu bastante e tanto que no draft eles escolheram 2 cornerbacks, que era uma posição extremamente carente dentro dessa equipe da linha defensiva dos Falcons. Ou seja, eu acho que precisa de um running back, né? Já que o Tevin Coleman foi para os 49ers e o Devonta Freeman, que também ficou como sendo o principal nome, mas precisa de um reserva, até porque ele não vai conseguir jogar, né, todos os jogos. Chegou aí o Quadri Ollison do Pittsburgh Steelers para auxiliar no backfield, mas é um jogador que não inspira muita confiança. O Matt Ryan não tem um cara hoje que você fala Uma assim, referência. uma referência, né? É, Tipo essa cara. dupla Tem aqui, o ó. Julio Jones, é o principal nome do ataque. E é um cara que produz muito bem, mas é o que eu volto a dizer. Com o Matt Ryan sendo muito sufocado, a bola não vem chegando na mão Não dele. chega na mão dele. É. Ou seja, precisa mudar um pouco a mentalidade. A equipe não mexeu muito a sua linha ofensiva, mas só que ela vem sofrendo muito. Talvez ali um problema técnico, talvez um problema de jogadas nas quais os jogadores não vêm conseguindo se adaptar, pode ser alguma coisa. Ou pode ser o lance psicológico daquela bordoada que eles tomaram dos Patriots. Não dá pra descartar. falar, né? Não dá pra descartar. Foi Pois é. Exatamente. Colocando aí numa Impactante. linha de Então, 1 a 4, prospecção, cara, isso. sem dúvida, vamos colocar aí que Campeão vai... do grupo, campeão da divisão. é o Saints, Saints, a equipe sem dúvida. consolidada e Eu acho que pronto. isso é unânime aqui, Não, né? não tem como mudar. Eu acho que depois aí a gente pode ter um Carolina, depois o Atlanta. Depois E pra quê? Buccaneers pra Wild fechar. card? Não, as quatro não. Dentro da divisão. posição. Dentro da divisão. Ok. Da divisão. Não sei se vocês Eu acho concordam. também, vou Não, eu nessa aí. concordo. Eu fiz essa pergunta Saints, justamente por isso, porque eu acho que nem o Wild Card esses Falcons e times... Buccaneers fechando. Eu acho que é isso aí. Nem o Wild Card esses times conseguem... Não Eles conseguiram calam. ano passado. O ano Atlanta passado Falcons, que foi o não. segundo do grupo, não conseguiu. Essa é uma divisão que pra mim, na minha avaliação, não muda o cenário pra esse ano. Eu acho que vai continuar do mesmo bem jeito do ano parecido passado. do- Vão do passar ano só passado. Não os vai Saints. mudar. Mas assim, A não ser é que tudo tenha uma muito surpresa, louco. mas- A gente não pode também já descartar antes da temporada, porque a gente sempre costuma brincar aqui de mandinar. É. No final das contas a gente É só bem se meio ferra, mandinar, né? né? É bem meio mandinar Então, mesmo, cara, mas não dá muito certo. Mas eu tenho que dizer aqui que no nosso momento NHL,
eu vou dizer que a gente acerta também, viu? A gente não erra não, tá viu? vendo? Que a gente já vai falar disso de agora, É porque daqui a pouco, né? o futebol americano nem começou ainda, a gente já tá falando dele, porque é o nosso esporte favorito aqui, não adianta, Sem não sombra vamos de esconder. dúvidas. Mas tem esportes que estão chegando na sua fase mais decisiva, nas finais. E o Williams, que é nosso especialista aqui de hóquei sobre o gelo. Jogo muito, inclusive. O PlayStation, né? Vai falar um pouquinho pra gente então das finais aí As finais da Stanley Cup. Temos já aconteceu 2 jogos das finais. O primeiro jogo foi vencido pelo Boston de virada. O Boston Bruins em cima do St. Louis Blues. No primeiro jogo, o Blues abriu 2-0 logo de cara no primeiro período. E se mostrou um time bastante consistente, uma linha, nas 2 linhas ali de defensiva bastante sólido. Porém, que eu falei que a gente acerta de vez em quando, o que percebeu é que no segundo período e no terceiro, principalmente, o time caiu, fisicamente falando, numa forma, cara, vexatória, assim. Chegou um momento do jogo que o Bruins tinha 18 tiros ao gol contra 3 do Blues. Tipo, não tem como ganhar um jogo com 3 tiros no gol, é impossível. E ficou muito claro que eles sentiram muito a parte física, que é o que a gente tinha comentado no programa anterior. É um time que veio de uma série de playoffs muito pesada. Foram duas séries de jogo 7, enquanto o Bruins teve Passou deitando, né? meteu 4-0 na final de conferência. Então, a parte física fez diferença no primeiro jogo. Em compensação, no segundo, um time que veio com uma determinação e com uma tática muito, muito estruturada, conseguiu vencer. A série está empatada em 1-1, venceu na prorrogação, tudo bem, mas a série segue empatada em 1-1 e assim, equilíbrio total, cara. Mesmo sendo 2 partidas em Boston, né? Boston comandou as 2 primeiras. O Blues tem dado sinais que é um time que vai jogar 7 jogos, então. Vai jogar 7 jogos, com certeza, cara. Bom, E a assim, gente gosta quando é assim. pra falar a verdade, foi um puta de um jogo, né? Esse Nossa, último. demais. Que no caso foi nessa quarta-feira. A equipe do St. Louis ele acabou vencendo na prorrogação. O jogo foi 3-2, né? Na verdade. E, cara, foi uma partida fisicamente muito pesada, né? Onde Vários hits medonhos, assim. as coisas, uns encontros bem nervosos mesmo, podemos dizer assim. Um jogo bastante violento. É bastante violento, né? E, cara, me surpreendi com a postura dos Bulls de buscar o resultado fora de casa, sendo que agora tem 2 partidas pra jogar em São Luís. Ele pode, de pode repente, fazer a voltar, diferença, volta meter um com 3-1. Ele mete um 3-1 e volta E pra aí, Boston. até tranquilo. Até tranquilo. Porque de repente pode perder ali o jogo 5, na verdade, pra ganhar o 6 em casa e o 7º decidir em Boston. Aliás, já acabou. acabou. Tá com a faca e o queijo na mão agora, vamos cara. ver. Pra depender de jogar dentro de casa e ganhar o título no jogo 6. Ganhar um jogo fora é sempre muito importante. E detalhe, o Bruins está brigando para ser a terceira equipe de Boston a levar um título nessa temporada dos esportes americanos. Olha só. O Red Sox ganhou pelo beisebol Sim. na última temporada, o Patriots, e agora o Bruins briga para ser o terceiro time. O Celtics não chegou na final, Faltou no Celtics. faltando o Celtics. E comprova que Boston é uma cidade de campeões, né? A gente já falou isso aqui em alguns programas anteriores. Boston, Nova York e Los Angeles são as 3 cidades ali que tem os times. Lembrando, os de Patriots maiores. é New England Patriots, mas ele é de Boston. Boston, E até os Nova Patriots. Inglaterra, né? Que a New England é uma região, Sim, né? sim. E Não que joga na Boston- cidade, mas a Boston franquia está ali. pertence como o 49ers não joga em São Francisco, mas pertence a São Francisco. E o bacana é que assim, até essa questão de torcida e tudo mais, a equipe dos Patriots é uma das que tem mais frequência, né? A torcida dos Patriots dentro do ranqueamento, né? De times que tem a maior frequência, o maior número, né? De pessoas que assistem os jogos. Isso mostra que realmente a cidade de Boston
vive O o esporte, né? Sim, Com certeza. É forte. É Em muito todos os esportes, até no basquete, que esse ano não chegou, mas o Boston Celtics é um time de muita Tradicional, história, tradição, etc. vive esportes americanos. E já que estamos falando de basquete, então eu já vou emendar uma pergunta que faz referência até com o que você falou. Vambora. Um time da NHL fez apenas 4 partidas nas semifinais, ganhou de 4-0 ali, ó, não é isso? E a outra Exato. fez 7, então um chegou muito mais desgastado que o outro. Isso, nas finais da NBA, que também teve esse cenário, Tem o mesmo cenário, né? influencia? Eu acho que influencia um pouco, né? Até porque esse time que varreu, meteu 4-0 em Portland, nada mais nada menos que o Golden State Warriors, né? E tem time, tem Quem é franco banco. favorito? Cara, Com certeza. eu acho favorito. Porra! Eu acho que vai dar jogo contra o Raptors, vai engrossar bastante o jogo, mas Pelo Golden que jogou State é contra os Bucks, muito- por exemplo, que eu foi o que eu mais acompanhei, agora nas semifinais. tava perdendo de 2-0 a série e eles Isso, viraram por a 4-2. série, com o time, com o grego do Alisson. Veja bem, eu já tinha dito. Vocês falaram aqui em um dos últimos programas que ele poderia vir a ser um dos grandes nomes, possivelmente Eu até o disse postulante Eu acho. ao porque, trono ué, eu do acho, eu LeBron continuo James. achando. Eu ainda. acho. Ah, então agora vocês vão mudar de ideia e Não. vai falar que o Kawhi Leonard pode ser um dos Não. caras também. Não. Porque ele jogou muito mais. Jogou muito. Ele Mas jogou o Kawhi muito ele mais. já foi campeão. Não, mas é história. Eu tô falando assim, mas eu acho que o grego tem a chance de construir uma história. Mas o cara não conseguiu arremessar, Calma, cara. não é assim Vocês estão também. muito Não, loucos, Sente meu. um pouco a pressão também, não dá pra avaliar a carreira Ele do cagou cara no pau por um falando jogo, português, né? claro. Não, Um é, jogo não, certo, uma tá. série toda, Olha velho. lá. O Celtic desde Vocês ele estão chegou na final, enganados. Que ele ficou... Antetokounmpo, o cara é um cagão. É Não, um não. cagão. Jogou muito. Não, mas o ele Leonard vocês jogou estão de demais. brincadeira. Jogou demais. Jogou ele, demais. ele é, Carregou o time nas Olha, ele eu é vou um personagem da mudança do Toronto. É. O Raptors de amarelão, Toronto Raptors tem essa fama de amarelão, que nunca chega, que tá sempre perdendo. E ele é a cara dessa mudança. É lógico que teve outros fatores que a gente pode até se aprofundar um pouco mais. O técnico também, me foge o nome do técnico, mas é um cara muito bom. Nick Nurse. Nick Nurse, esse mesmo. Mas ele, Kyle Leonard, é a cara da mudança do Raptors. Que saiu dos Spurs. Tanto é que no jogo 2, se não me engano, que ele não jogou nada, os Bucks ganharam. Ganharam. Nós estamos aqui acompanhando o que eles estão preparando aqui. É a primeira vez que o time do Canadá está na final. Primeira Exato, vez. é isso? Primeira vez. E é a primeira vez que eles levam a AFC, a equipe do Toronto. Eles nunca tinham chegado nas finais da NBA, nem na disputa da final da sua conferência. É a primeira vez que isso acontece. Levaram o leste, né? Eles são campeões do leste. Sim. E assim, cara, numa boa, por que eu tô questionando o Antetokounmpo? Vamos voltar nesse Vamos ponto. voltar no assunto. Por que eu tô te falando? O Kawhi, em San Antonio, ele era mais um cara do time. Até então ninguém falava do Kawhi tanto quanto se fala agora. Hoje não ele é o protagonista. Cara, ele é o protagonista. Por que isso desqualifica ele a um postulante ao trono do LeBron? Não, eu acho que não desqualifica não. Eu acho E o ele que vai o brigar. torna menos importante do que o Antetokounmpo, que começou agora, teve um jogo dificílimo, também onde ele poderia realmente ser protagonista, mas ele deu pra trás. Mas vamos lá, eu acho que... Vamos Cheio polemizar. de Vamos polêmica polemizar. É que essa discussão é o seguinte, quando a gente trouxe aqui a baila, ó, Olha, os antigos, que isso. quando a gente trouxe a baila, buscou no fundo. a gente trouxe a ideia de jogar quem seria esse cara. Na minha avaliação, eu acho que o grego tem grande chance de ocupar esse espaço. Mas era justamente trazer uma discussão, porque primeiro que a NBA, a gente vive um período de grandes astros. Tudo bem que o LeBron é o principal cara hoje e tal, não sei o quê. Mas, você pega o time do Golden State, tem cara ali que é fantástico. Até já o pessoal da ESPN tem dito que se de fato o Durant sair do Golden State e ir para outro time, se chegar um outro cara
nível MVP, provavelmente já vira um time a ser batido, porque ele é fodão. Então, o Golden State tem uma dinastia justamente por isso. Mas a ideia era polemizar, mas trazer nomes. O Kevin Durant também é outro cara que muito provavelmente está nessa lista aí. Sim, concordo. Mas até por isso especula-se que ele vai sair para um outro time para ele ser o protagonista. Tipo, não, dá a bola para mim aqui que agora eu vou comandar. Resolver. Eu vou resolver. Mas o Antetokounmpo ele teve essa chance. E não conseguiu. Então, mas eu também acho que Mas eu acho que não é tinha... muito cedo pra... então, mas assim, é o que eu falei, tô acompanhando mais agora as finais e tal. Mas eu acho que o Antetokounmpo tava num time que tinha muito menos a oferecer pra ele, pra tudo que ele fez, do que o Kawhi? O Kawhi. Ah, me desculpa, cara. Eu não vejo desse modo. Por que eu não vejo desse modo? Pega essa equipe do Toronto. Tem o Lowry. Mas o Lowry não é um cara que joga 3, 4 partidas seguidas bem. Ele não é um cara assim. Ele oscila na temporada toda. Eu acho... Tanto que ele nem é o cara da franquia. E é o jogador mais importante, entre aspas, e o que tem mais habilidade dentro desse time. Porém, o Marc Gasol é um cara que chegou para dividir as atenções. Mas mesmo assim, ele não conseguiu ser tão importante quanto o Kawhi. O Kawhi jogou lesionado, cara. Mas mesmo jogou assim, pelo menos 3 partidas lesionado. Ele vem desde os playoffs, do começo dos playoffs até agora, jogando todos os jogos bem. Mas nos 6 jogos entre Toronto, entre Raptors e Bucks, o que me ficou bastante nítido, que quem estava em volta desses caras que faz a diferença, que são os caras da franquia, quem estava em volta não, pelo menos do Bucks, que lógico que perdeu, não conseguiu segurar a onda. Eu senti um Bucks muito abaixo daquilo que venha desempenhando na temporada regular. É lógico que playoffs, o Marcelo é o dono da frase que é hora de separar homens de meninos, né? Exatamente. Playoffs é outra história, o negócio é muito diferente e tal, mas eu senti que o Raptors conseguiu dar um suporte pro Leonard, tipo, falar, cara, vai, estoura. Mas talvez então, isso tenha feito diferença. Cara, não tô dizendo aqui que vai ganhar do Golden State. Eu já disse que o Golden State é favorito. Desculpa, mas aí nem acho que não dá. Mas assim, ainda continuando nessa discussão, até porque eu acho bem interessante assim o seu ponto de vista. Mas se você pega para analisar o banco da equipe de Milwaukee durante a temporada, pontuava muito mais do que o banco de Toronto. O banco da equipe do Toronto começou a pontuar muito bem nas últimas 2 partidas. Porque na série contra o Philadelphia, o cara do jogo, o cara de todos os jogos, foi o Kawhi, que levou o time nas costas. Sim. Ou seja, o que eu tô tentando colocar, pegando esses pontos, talvez o Kawhi não esteja um nível acima do Antetokounmpo. Daí você pode me devolver com contraponto do quê? Eu acho... O Antetokounmpo ele tá agora, o Kawhi já tá há um tempo nessa estrada. Porém, a equipe do Milwaukee é mais jovem do que a equipe de Toronto. Só que aí que tá. O técnico da equipe do Milwaukee também não fez as paradas quando deveria. O último jogo, o Milwaukee tava ganhando com quase 10 pontos de diferença. O cara tomou a virada e deixou os caras colocar 5 pontos em cima pra parar o jogo. Diferença nessas horas. Porra, cara, não dá. Eu acho que nesse momento... coisa foi o do Portland também, do outro lado também. Demais. Que, aliás, muito. O Portland entregou 3 jogos que, pelo amor de Deus, tava ganhando de 10, e aí, de repente, no terceiro, aí vai ser varrido mesmo, né? Pô, pelo amor de Deus, mas não dá pra entender. Mas uma coisa que eu... Os Warriors é uma coisa maluca, cara. Porque os caras jogam, você fala, porra, tá morto. Do nada, tá vivo. Ali, os caras mudam a chave. Porque, meu, as bolas de 3, todo mundo chuta de 3, velho. E os caras, tipo, tem a mão bendita pra botar a bola de 3. Aí você pega o Gasol. O Gasol nunca foi um cara que chutava muito bola de 3. Pega os 3 últimos jogos dele contra Milwaukee. O cara tava chutando de 3 e tava caindo todas. Confiança o Valenciunas, ó. Eu esqueci o nome do outro. O Golden State fez 2 jogadores com triplo-duplo no jogo de playoff, que não acontecia, sei lá, desde quando. E ó, detalhe. Mas assim, só pra não brigar com o momento do Leonard é muito melhor, evidente. Agora na final, o outro não. Exatamente. E é óbvio que ele tá muito mais perto
de chegar do LeBron. É óbvio, eu não vou ficar brigando com o momento do cara é excepcional. E ele é rei, né? E ele Virou é dono rei, de virou Toronto. rei, Mas cara. ele pode ter um momento como teve aquele quarterback que jogou só o Super Bowl e ganhou o Super Bowl. Chega na outra temporada e aí? Cara, Então assim, pode a gente tem que ser. acompanhar, ver o mas, crescimento dos dois. Também não dá por pra exemplo, avaliar. Precisa ter um pouco mais Porque, tempo, né? um chegou na final da conferência, outro chegou na final do Preciso campeonato. lembrar aqui- A diferença é muito Eu pequena. preciso lembrar aqui Mas, que por antes exemplo- de ir pra Miami, duvidava-se da capacidade do LeBron. Muita gente duvidava. Que era aquele negocinho de jogar o pó pra cima, aquele negócio de esfregar Mas, a mão e ficava muito cara, espetacular. E não tinha. Não era discutido a habilidade dele. Não, o que era mas discutido assim, era a performance A dele capacidade de querer dele se ser colocar um cara acima. da NBA. E tipo, o cara foi pra uma franquia e o cara ganhou 2 títulos, sei lá. Até porque jogar em Cleveland é fácil pra caralho, né? Então. Tanto que ele teve que bater em Miami e voltar pra ganhar um É. e sair fora, porque ele trazer não cara ia bom. conhecer, não ia E ganhar de trazer novo. cara bom. E tem aquilo, a gente Ia tá ganhar também de novo. exigindo de dois, tanto o Kawhi quanto o Antetokounmpo, que joguem em times e que eles joguem sozinhos, assim, né? Que eles carreguem os times nas costas. Não, Cara. peraí, pô. Você pegar as grandes estrelas aí, os grandes Não dá, caras, velho. nunca jogaram sozinhos. Não, a maioria não. A maioria dá. não. O próprio É Michael muito- Jordan Tinha não Scott seria o Michael Pippen. Jordan se não tivesse o Scott Existe Pippen, se uma- não tivesse Rodman. o Rodman do lado. Pô. Então, Existe calma aí, uma velho, a gente tá ideia- exigindo demais o cara. Existe uma ideia romântica que tipo, o cara vai lá, o Maradona da Copa de Não. 86, vai lá e vai ganhar de Não, todo o basquete é mundo. diferente, a dinâmica O do basquete basquete é diferente. muito diferente. Só velho. que aquilo, né? Isso é um detalhe dos americanos. É números. Se tiver Vive número, número. os caras vão considerar um melhor do que o outro e vai sim. viver essa discussão. Porque hoje qualquer discussão, LeBron é maior do que Michael Jordan? Desculpa, na minha opinião, não. Mas pra alguns sim. Pra alguns sim. Todos os números do LeBron são melhores do que o do Michael Jordan? São. Mas o LeBron tem o mesmo número de títulos que o Jordan? Não. E títulos faz Mas isso muito. E aí vai isso viver- muito pra muitos outros esportes. Na Fórmula Sim. 1. Mas, por O exemplo, Senna, o Fangio tem 5 títulos, ele correu mais que o Senna. Uma comparação muito longe um do outro. É, Ah, era tá, isso que mas eu e ia falar. o Schumacher? Em É época melhor que o diferente. Senna? O Hamilton é melhor que o Senna? Eu acho muito complicado. Eu acho que, longe ó, de comparação. a única coisa que Entendeu? eu ainda questiono do Antetokounmpo é o seguinte. Ele tinha a faca e o queijo na mão pra mostrar que ele realmente é um cara decisivo. Pô, eu concordo com isso. E aí ele não conseguiu ser. Porque você via nitidamente que ele não estava confortável na série contra Toronto. Porque o cara Ele que é bom passou no uma lance livre semana demais, inteira, pô, ele foi 3-4 airball, velho. Ele de é bom lance livre. demais, hein? Como pode? Meu, você é um jogador Cara, que é pica mesmo, é igual o Luxemburgo falou, filho, aponta a pica pra É. estrela e vai. E vai. Foi o que o Kawhi fez, cara. Ele assumiu a bronca, bateu no peito e, tipo, mesmo Vambora. lesionado, falou, vambora. Ou eu ganho essa porcaria, ou eu ganho essa porcaria. Tanto que se você pegar as grandes viradas durante a série contra Milwaukee, muitas delas começaram das mãos do Kawhi. É. Sim. Dando topo defensivamente. passa confiança pros fazendo outros cesta também, na né? frente. O Van Fleet é o jogador do Toronto. No último jogo contra o Milwaukee, eu acho que ele fez 4 ou 5 cestas de 3. Nos outros jogos ele não acertou nenhuma. Mas, puta, ganhar em Milwaukee pra depois jogar o jogo decisivo em Toronto, meu, e ainda conseguiram virar o jogo que tava quase 15 pontos Quase 15 pra pontos Milwaukee diferentes. virar e meter 5 em cima, o cara, porra, teve a confiança, falou, vou chutar, vai cair. Foi o que aconteceu. Esse é o único ponto que eu acho que ainda falta pro Antetokounmpo. num- Ser um pouco mais maduro e realmente puxar a E num responsabilidade esporte pra tão ele. dinâmico como o basquete, cara, a confiança é fundamental. Isso não é clichê, não. Isso é tipo, é quase que uma regra pro cara ser bom mesmo, pro cara ter peso. E se por Agora- outro lado a gente teve essas mudanças que até o Williams comentou, né? A chegada do Kawhi Leonard, a aquisição do Paul Gasol aí nos últimos anos nessa equipe de Toronto. Para Golden State, eu acho que manter a base e principalmente prestigiar os seus talentos é o que faz essa equipe tão É o vencedora. segredo, né? É o segredo dos caras. E a contratação pontual. O free agents vai lá, pumba, fecha com o cara. Quem é que tá aí no mercado? E pega os aquele melhores cara, nomes. fala, vou pegar Pega os aquele cara. melhores nomes. Porque se você parar pra pensar. Sem dizer que todo mundo quer ir pra um time campeão, né? Claro.
A gente vai fazer uma retrospectiva rápida, vai. O Curry foi a 7ª escolha em 2009. Em 2011, o Klay Thompson foi a 11ª escolha. O Damon Green, em 2012, foi a 35ª. E ele foi escolhido pelos Nets. E aí ele foi envolvido numa troca, acabou indo para Green Bay, tá? Então a gente pega aí o período de free agents que a gente falou. Isso, Golden State. Em 2016, a equipe foi muito bem, né? Teve 73 vitórias, 9 derrotas em 7 jogos nas finais. E aí acabou assinando, nada mais nada menos, em 2018 com quem? Com o Durant. E também veio o Cousins de bandeja. Os dois no período de free agents. Eram os dois principais nomes que tinham na liga que estavam de bobeira. Os caras foram lá e abraçaram. Aliás, Kevin Durant em 2016 e o Cousins em 2018. Aí você vai pegando os outros caras que também são os reservas, né? O banco de Golden State. O Iguodala, por exemplo, ele foi uma escolha ali de troca, na verdade, né? Ele foi trocado com o Denver, se eu não me engano. E... Cara, não, minto, ele foi pra uma troca com o Utah Jazz. E assim, os caras foram trocando, puxa um, puxa outro. O Iguodala também não foi uma escolha muito relevante, mas acabou ficando no time. E olha como esse time foi crescendo. A construção, né? Atletas que não estavam em evidência, os caras deram bagagem, deram rodagem, trouxeram caras pontuais, trouxeram os grandes nomes. Fantástico, né? Steve Kerr, um dos e não melhores técnicos, né? Da atualidade, né? Que dos últimos 5 anos aí, o Golden State tá nas finais direto. Só perdeu uma, né, dos 5. Sim. E essa, ganha ou perde? Falando de final agora, É. eu acho que a gente vai ter uma série equilibrada. Meu prognóstico é que o Golden State ganha aí de uns 4-2. Eu não sei se a gente vai ter o 7. Eu gostaria que tivesse o jogo 7. É, mas legal. É sempre que, se por sinal, seria em Toronto, hein? Aí. Seria lá. Mas eu acho que dá uns 4-2 Golden State. Marcelo. Eu acho que vai ser uma varrida, cara. O Marcelo tá acreditando nos 4-0. Mas, cara, o time deles o time dos caras é muito monstro, cara. Eu não sei não, cara. Pô, o que o Green vem jogando, o que ele Final, jogou, né? velho. Não sei. O final Porra. é muito diferente. Beleza. Porque assim, vamos ser realista. Qual a chance do Raptors ser campeão novamente? Se perder essa? Vamos fazer um pau a pau? Eu acho muito difícil. Então, pros caras é tudo ou nada, velho. Aí eu acho que vai ser um 4-1. Eu tô torcendo Laurie pros ou Raptors Curry? de verdade, eu queria. Mas eu acho que é 4-1. Não, mas não, aí não tem que Vamos dar. pau a pau? Não dá. É o que eu tô falando, vamos pau a pau. Não, pau a pau não dá. Laurie Não com dá. Curry. Não dá. Pau a pau o Bahia eliminaria o São Paulo? Não. Não, mas pegar o Real Madrid e o mas São aí é outra Paulo. coisa. Pegar o Real Madrid, o Barcelona Aí e é o outra coisa. Chapecoense. Viu? Não dá. Pau a pau. Na lógica, todo mundo tá ganhando de São Paulo, velho. Então não dá pra fazer essa comparação que você Tira, fez. vamos falar de outro esporte, por favor, pelo amor de Pois Deus. é. E se for 49ers é pior? Imagina se não, for se falar de quiser Chicago. Puta que pariu. Vai. O Chicago deixa quieto. Você, eu aposto no Golden State 4-2. 4-1. Você? 4-0. 4-0. Mas eu queria que fosse 4-3 também. Eu? Pro Toronto ainda. Então. Campeão. Eu tô Vocês é o torcendo. Toronto. Não, eu não acho que vai ser. Eu tô torcendo pra que seja. Eu tô torcendo pra quem vai ganhar? Não. Aliás, Eu tô torcendo pra quem Que cara queria que doido, ganhasse. tem mano. uma informação aqui que vai animar o torcedor de Toronto. O site Bet Online, que é um site de apostas online, fez uma pesquisa baseado no mapeamento do Twitter, do envolvimento das torcidas, tal, tipo, usando as hashtags de cada torcida. Dos 50 estados americanos, só 3 estão com Orioles. 47, ou seja, os outros, né, estão todos com Raptors. Mais o Canadá. Mais o que Canadá tá por motivos óbvios. torcendo pra Toronto. E eu tenho mais uma também, hein? Qual? Vamos lá, O Golden State perdeu a final o ano retrasado. Foi? para Cleveland. Pra Cleveland. O ano retrasado. Retrasado. Os Raptors nunca perderam a final de NBA. Também nunca chegaram. Não, aí calma, essa pá não precisa. Mas essa que parte. Mas que... Ó, Pera, eu não entendi. tô falando que ele tá muito pelo louco. horário aqui tá meio O complicado. Golden State já perdeu finais. Já de perdeu, NBA, sim. Também. Toronto Raptors nunca perdeu a final de NBA. Então Tá a invicto. chance, tá vendo? O remedinho do dia lá do pica-pau tá Pode funcionando agora. Pode ser que ganhe, velho. Ué, estatística é isso aí.
Ai, meu Bom, Deus. Mas nunca ganhou e também nunca perdeu. Também é a primeira vez. Tá pô. invicto. Não dá pra saber, vamos ver. O outro já perdeu, que a gente sabe. Bom, então hoje falamos de basquete, Exatamente. acabamos de falar aqui, falamos de hóquei sobre o gelo, que também está nas finais, e demos um prognóstico aí, fizemos a nossa avaliação dos times da NFL, de alguns times da NFL. E agora a gente vai para aquele momento tão esperado? Vamos nessa. Considerações finais aqui vai ser uma mistura de basquete americano e basquete brasileiro. Uma conexão Brasil Yankees. Tá confirmado, o Franca vai disputar, vai fazer parte da pré-temporada da NBA. Olha! E os caras confirmaram uma partida em novembro entre Franca e Brooklyn Nets, lá em Brooklyn, lógico. Nossa senhora. E... Do Brooklyn, velho. Mas É uma draga, velho. isso. Mas pra quem tá Franca. Vai dar aqui, certo, né? Mas Escrever Franca Franca jogar jogar com contra o Golden Golden State, pô. Não vai dar isso é certo. polêmico, cara. Não Eu adianta. fazendo um jogo de escola, que as crianças os não caras acertam vão mais. Essa eu de vou uma- concordar com vocês, Os né? caras vão participar de uma brincadeira dessa e falam, me vê o melhor time aí, que eu não gostei porra. desse. Mas quem é você? Não dá, né? Então a gente vai Ai, compartilhar cara, depois legal. nas horas redes Vai ser lá em sociais, Brooklyn. data, vai ser lá. Podia ser aqui. Podia ser Franca. aqui, mas enfim, né? Bom, a gente já recebeu um jogo aqui, acho que... Sim, então. Fala, calma aí, Brasil, vamos Uma coisa de calma, cada uma vez. coisa de cada vez. Lembrando que o Flamengo também, se não me engano, já participou, né? Já Jogou fez... com Orlando, mas foi aqui no Orlando. Rio, né? Foi aqui, Foi. né? Verdade. Agora vai ser lá, o Franca vai disputar um jogo lá. Caramba. E depois a gente Mas é um compartilha sinal de que a data. finalmente o basquete brasileiro Engatou, né? achou um rumo, pelo menos, né? O NBA tá É. aproveitando a onda e pegando uma Isso, então. Uma mas não casquela da faria NBB. se o basquete tivesse aquela zona que tava há 10 anos, né? Não Ah, faria. jamais. Não Jamais faria, seria. jamais. Mas também pensando no lado mercadológico, para eles é super interessante essa Claro. associação, né? Claro. Cara, o Não mercado vai demorar brasileiro é um muito para os potencial caras virem pros para cá, caras, né? Era o que a gente tinha falado no último programa. É. O Brasil já é o segundo maior mercado para eles. Pois é. Então, em breve os caras vão estar aqui, não tem jeito. E Agora vamos ver hoje- se vai ser barato, né? Porque a Não, casa da vai NBA, ser. meu Deus do E céu, que facada. É uma Bela dica. iniciativa, muito legal, É mas muito legal. É uma mas baita facilita para experiência. quem não tem dinheiro É. também, ainda mais agora no abre momento atual do crediário, país. faz 10 vezes. Ah, Faz Nossa, parcelado, Deus, tipo, acho fala pro que- cara entrar, bota o pé, sai, paga É. depois, tal, alguma coisa do E tipo. já emendando a minha consideração Sua. final, Ah, parabéns pro pessoal da Bandeirantes, que voltou a transmitir os As jogos finais. da NBA, as Bom. finais. Isso é muito legal, muito importante, porque também vem conciliar com esse momento aí da reconstrução do basquete nacional, principalmente associado à NBA. Então, parabéns aí ao pessoal da Bandeirantes, boa série pra vocês. Sinto muito, mas vocês vão narrar só 4 jogos, porque Golden State vai levar. E é isso aí. E eu, tô com a camisa do Brasil, não é à toa não, tá? Primeiro porque pra mostrar que eu não saí do Brasil, não Tava fui em viajar Milwaukee. pra outro lugar. Depois Mas foi pra afinal de Toronto. contas, por onde anda Alisson? Ah não, o Alisson ele tá Ele- nas Malvinas. Eu acho que ele tá em Toronto. Depois Pode a gente vai estar, depois a gente vai confirmar, descobrir se ele vai assistir os jogos mandar lá. umas fotinhas Deve pra estar gente. triste, porque o grego dele, infelizmente, Não tá na não brincadeira, está nas não finais. tá na final. Mas eu tô com essa camisa pra falar do quê? Do Mundial Feminino, que aí não tem nada a ver com os esportes americanos, mas enfim, Mundial Feminino de Futebol, que tá definido, começa dia 9 de junho, e o Brasil tá no grupo de Itália, Austrália e Jamaica. Tá? Então começa, Pesado, hein? é na França, Copa do Mundo, o Brasil tentando aí retomar o lugar mais alto no pódio aí desse campeonato mundial. Tem fortes seleções aí dos Estados Unidos, a própria Austrália, a Suécia. Alemanha, a Suécia. Então a gente tem que ficar de olho aí. As Ai, meninas Suécia. brasileiras. Formiga continua jogando. A Fanta Marta também? Tá. Hã? Fanta. Que Fanta? Tinha uma jogadora com o nome de Fanta. Nunca Formiga, ouvi Fanta. falar. Não, a Fanta eu acho que já Não, já a Marta tomada, já continua. A tomada. Marta tem. A Marta Tá machucada, inclusive. Mas eu né? queria É. falar, já que você puxou o assunto, se você me Sim. permite, queria falar duas coisinhas. Futebol feminino, o Brasil vai disputar um campeonato que não vence há não sei quantos jogos. Bastante tempo. Federação, a CBF, é brincadeira o jeito como os caras tratam o futebol feminino no Brasil. É vergonhoso. Mas pra não dizer que é uma exclusividade nossa, exclusividade entre aspas, hoje aconteceu um negócio muito chato, velho. A Sim, Federação Francesa tirou as meninas do CT que elas estavam
pra deixar os rapazes, o futebol masculino, que vai disputar um amistoso X, que ninguém sabe quem é o time, tirar as meninas de onde elas estavam já há muito tempo treinando lá, pra colocar os rapazes. Gente, dá Falta de licença, né? respeito, Falta né? de respeito, né? cara. Exatamente. Isso não se Aí a faz. seleção feminina francesa joga um jogo e perde, aí o pessoal, tá vendo? Por isso que eu não assisto. Lógico, elas não têm Lógico, apoio. mano, não tem apoio, não tem respeito, não tem consideração, pô, é o mínimo, velho. Até falando em cima disso, essa questão da desigualdade de gênero, classe e sexo não é uma coisa só de nós brasileiros, né? Porque muitas vezes a gente acaba olhando só pra cá. É uma coisa mundial e que infelizmente acontece. Esse é um exemplo disso. Né? A gente não pode mais Na permitir França, esse tipo que de tantas coisa em vezes é uma referência, 2019. né? Não, porque na França... Foi aí, ó. por esse motivo, né, que eu peguei justamente para ilustrar. Porque a gente tem aquela síndrome de cachorro vira-lata, né, que o pessoal fala. Só no Brasil que Só que acontece, Não é. mas não. Não. Infelizmente acontece em todo lugar, a todo momento. Então, rapaziada que escuta e também vê a gente, vamos se ligar e também vamos deixar as minas fazer o que elas quiserem. É isso aí. Valeu, galera, muito obrigado. Ó, tá começando os jogos, o primeiro jogo da final, a gente tá assistindo. Acompanha aí, semana que vem a gente espera que não tenha acabado ainda, né? Vamos voltar com... Marcelo, acho que a gente vai voltar aqui já campeão semana que vem. Eu acho que não. Eu acho que não, mas enfim. Eu acho que não. Ó, só um segundo, Revel. Teve falta, não vai dar Falta, tempo. não vai ter. Eu ia falar que o Toronto tava na frente no placar, mas ainda não tá. Nem Daqui a assim conseguiu, tá 4-3 pro Golden pouco. State. Semana que vem, fiquem com Deus. Fui! Falou, galera.